Shalom, atalaias do Senhor Falou. Jesus, amados dele, amados meu e amadas. É uma alegria nós estarmos hoje aqui nesse culto de gratidão ao Senhor Jesus por esses 9 anos que nós estamos caminhando com eles aqui nesse ministério de intercessão e missões. Eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: todos ali podem ler em voz alta. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a Ó, honra e o poder, porque criaste todas todas as as coisas e coisas, por tua vontade verdade, todas elas elas existem e fazem foram criadas. criadas. Aleluia. Praise Aleluia. the Lord. Thank you, Jesus. Quantas coisas o Senhor fez nestes 9 anos. E essa é a palavra que veio para mim. Lança sobre o trono todas, tudo o que aconteceu. Nós reconhecemos que foi pelo Senhor Jesus Cristo. Ele que fez. Ele criou todas as coisas. E ele nos dá criatividade. Uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor é criatividade. Vocês não têm ideia do que ele dá. Vocês já pediram criatividade para o Senhor? Continue pedindo, porque ele é o criador de tudo. Então imagine, ele criou, eu pedi criatividade, mas não imaginava que ele ia nos dar um ministério que começou pela plataforma do WhatsApp com 20 pessoas. E depois se expandiu através da plataforma do Zoom no Covid. E aí foi Google Meet, YouTube, plataforma Instagram, Facebook. Ele foi fazendo conexões com mais intercessores, intercessoras, missionários. E nesses 9 anos, o Senhor Jesus nos levou a jornadas incríveis de oração. Nós entramos por caminhos difíceis e dolorosos. Poucas pessoas querem caminhar com Jesus nesses lugares por oração. Imagine os missionários que vivem isso. Eu louvo a Deus por todos os missionários que Ele conectou conosco, que abriu o nosso entendimento. Nesses 9 anos, o Senhor abriu a nossa mente, alargou as nossas fronteiras para conhecer a igreja além do nosso espaço pequeno, da nossa comunidade, da nossa cidade. Tudo usando plataformas. Uma igreja orgânica, onde o Senhor me deu esse privilégio de conectar com pessoas que choram dia e noite, que oram sem cessar, que gemem por vidas. Homens e mulheres que estão gastando as suas vidas nas nações, os povos transculturais e vilas. Nós entramos em oração. Quantas vezes eu tive que dizer para o Senhor: tira, apaga de mim essa imagem. Eu procurava não ver imagem, eu sei que vocês também, às vezes doloridas, como quando foi Israel, aquela terrível Hamas, outras que invadiu ali Israel. Eu procurava não ver, eu só queria saber o que estava acontecendo, mas não queria me aprofundar, mas era tanta notícia, e a intercessão, ela vem pela informação, então algumas coisas a gente tem que saber, mas é difícil, mas o Senhor nos sustenta. Deus está procurando pessoas dispostas e disponíveis. E ele não despreza os pequenos começos. Começamos com um grupo de WhatsApp de 20 pessoas.
Um com Deus é a maioria. O exército de Gedeão era menor do que aquele grande exército de 22 mil pessoas, passou para 300. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento. Continue orando. Continue enchendo a nuvem. Nossas orações estão enchendo a nuvem. E daqui a pouco o Senhor derrama a glória dele. E vem o avivamento. Nós entramos agora na estação da grande comissão do ID. Obviamente, Israel sempre estará nas nossas orações, porque essa foi a visão que o Senhor nos deu há 9 anos, antes de ir para Israel, junto com a amada professora de hebraico bíblico Rosemary Vita, que está aqui, que vai orar por Israel. E ele falou: Israel sempre, conforme está em Isaías 62, ele nos pede constantemente para orar por Israel, até que se coloque Jerusalém como louvor da terra. Mas o Senhor também dá essa ordem: ide, ide. Então é tempo de nós estarmos abrindo os nossos olhos para ver os campos que estão prontos, brancos para a colheita. Amém? Então, eu quero louvar ao Senhor por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer, através das nossas vidas. Amém? Senhor, Amém. nosso Deus e Pai, eu quero, nesse dia, Senhor, nesse final desse ciclo de 9 anos aqui no Atalaias Ministries, reconhecer que é a Ti toda a honra e toda a glória. Nós reconhecemos que tudo vem de Ti, amado Pai, e lançamos as coroas diante do Teu trono. Nada conquistamos sozinhos, Pai. Tudo foi dado por Ti. Nós nos prostramos diante de Ti, entregamos tudo a Ti. Entregamos, Senhor, cada vida, cada missionário, nossos bens, tudo a Ti, tudo que o Senhor fez. Nada teria sido possível se o Senhor não estivesse nos dirigindo, Senhor. Sem Ti, eu reconheço, nós reconhecemos que não podemos fazer nada e não somos nada. É tudo por Tua bondade, graça e misericórdia. O mérito, Pai, não é nosso, é Teu. Tu és digno de toda a honra, somente Tu. Tudo que somos e tudo que temos vem de Ti, Senhor. Eu Aleluia. peço agora que o Senhor dê cada vez mais criatividade para que nós possamos viver o extraordinário contigo. Porque esse mover do teu espírito através das plataformas, das redes sociais, tudo isso está acontecendo, a expansão da tua igreja, é porque o Senhor abriu o nosso entendimento e nos deu a criatividade de que sim, é possível fazer diferente. O Senhor não fica engessado. O Senhor não tem um padrão de agir que vai ser assim, agora tem que ser uma igreja de tal cor, tal jeito de louvor. Não, não tem isso. Então, abre cada vez mais, Senhor, a nossa mente para que possamos, Senhor, agora ir em teu nome, conquistar a terra, fincar as nossas estacas em territórios, papai. No nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti em gratidão. Recebe a nossa Amém. gratidão. Recebe as nossas vidas diante do Teu trono da graça, Senhor. Recebe o nosso amor. Recebe o nosso abraço, papai querido. Amigo nosso. Ah, sim. O Senhor disse que já não nos chama mais de servos. O Senhor nos chama de amigos. Amigos são os que conhecem Ele. Sim, papai. Eu quero te conhecer mais e mais. Nós queremos te conhecer, Senhor. E o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor nos conhece porque vai chegar o dia que o Senhor vai dizer para muitos assim: Eu não te conheço. Pessoas que curaram em teu nome, que expulsaram demônios, e o Senhor vai dizer: Afasta de mim, eu não te conheço. Misericórdia de nós, Pai. Misericórdia da tua igreja. Nós queremos ser conhecidos. Nós queremos ser conhecidos por ti, Senhor. Nossas vidas estão diante do teu trono, Senhor. Assim como Isaías disse: Eis-me aqui. Eu digo: Eis-me aqui.
A quem enviarei? Quem irá por mim? Que o Senhor ouça agora de cada atalaia que está aqui presencialmente, aqui agora, agora nesse culto, e aqueles que vão ouvir depois. Eu rogo por eles, para que sinceramente eles digam: Eis-me aqui, e nos dê coragem, ousadia e intrepidez para avançar. Senhor, nos dê olhos, nos batiza com teu amor. Batiza-nos com teu amor, Jesus. Para nós estarmos, Senhor, fazendo o que o Senhor nos pede a fazer, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, que é a verdadeira religião, o verdadeiro jejum que está em Isaías 58, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem nos dado o encargo por crianças. Oh, Senhor, quantas crianças famintas, eu oro por elas agora, alcança com a tua graça e misericórdia. Senhor, muito obrigada por esses 9 anos, o Senhor nos levou em jornadas para orar nos campos de refugiados, nas nações. O Senhor nos levou a orar por crianças, Senhor, por nações, Brasil, Estados Unidos, nações que eu nunca tinha ouvido falar, povos, tribos indígenas. O Senhor nos levou para a Ásia, para os 5 continentes, o Senhor nos levou. O Senhor nos levou a andar em jornadas para conhecer, amar e orar pelos povos muçulmanos, conhecer, amar e amar os judeus também, orar contra o antissemitismo. O Senhor nos levou também nesses lugares tristes sobre o aborto, para a gente orar e levantar nossas vozes, aqueles que não têm voz para se defender, aqueles que estão caminhando trêmulos para a matança. Obrigada, Jesus. O Senhor nos leva ainda para povos não alcançados, que nunca ouviram falar teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada. A lista seria tão grande de gratidão para eu falar aqui, Pai, que já ia consumir essa hora que nós separamos para ti, para agradecer. Mas eu passo agora, Senhor, a palavra para os teus filhos que vão continuar te adorando, Senhor, te agradecendo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu peço agora que o amado pastor Rony vai entregar essa palavra. Ele já pode mesmo orar e então entregar a palavra, tá, querido? Glória a Deus. Shalom a todos os irmãos. Muito bom tê-los todos aqui. Estão me ouvindo bem? Amém. Sim. Glória a Deus. Quero começar orando, pastor, antes de compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Tenho certeza que esse é um tempo novo e eu creio que cada tempo novo nós precisamos agradecer ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor toda esta reunião, todo esse tempo de oração. Agradecer um Pai, o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido chegar ao nosso conhecimento, todos os caminhos que o Senhor tem apontado, cada fase nova que o Senhor tem permitido com que a gente trilhe, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cremos que o Senhor pode todas as coisas sem precisar de nós. Mas o Senhor, como um único Deus e um único Pai, o Senhor chama os seus para participar dessa grande obra, essa grande comissão que o Senhor tem estabelecido desde a eternidade. E somos gratos, Pai, e te agradecemos porque só reconhecemos essa grande obra mediante o teu Santo Espírito, que também foi concedido pelo Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito dia após dia e pela vida eterna que o Senhor tem colocado dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, pastor, eu creio que esse é um tempo novo, né, para o Atalaias, e não só para o Atalaias, mas creio também que para muitas pessoas, cada um está vivendo um tempo novo, nas suas vidas, e enquanto eu orava ao Senhor buscando algo que Ele desejasse entregar para nós hoje, ou até para a gente chegar ao conhecimento disso, o Senhor me trouxe alguns textos e algumas reflexões a respeito de sermos gratos e também entendermos as questões das mudanças. Mas eu creio que nós só conseguimos realmente ser grato por qualquer coisa que chegue à nossa vida quando nós chegamos à compreensão daquilo que nós recebemos. Normalmente, a pessoa que não tem esse comportamento de gratidão, muitas vezes acaba não compreendendo na sua profundidade aquilo que recebeu. E nós cremos aqui, irmãos, né, já estamos reunidos em irmãos aqui experientes na palavra, experientes aqui na caminhada com o Senhor, nós cremos e sabemos que nada do que nós vivemos e recebemos do Senhor, nada nós somos merecedores.
E só por esse fato de nós estarmos aqui reunidos, falando da palavra, podendo agradecer o Senhor, quer dizer que nós recebemos algo muito grandioso da parte de Deus, que é a consciência daquilo que nós recebemos, que só pode ser dada pelo Espírito. E tem um texto em João, no capítulo 15, versículo 15, que diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, irmãos, isso aqui é algo poderoso para nós, porque é algo que nem todo mundo recebe. Saber o que o Pai tem feito nesse tempo. E quando nós vamos olhar nas Escrituras, a gente vai ver que o Senhor, ele tem feito grandes mudanças. As Escrituras inteiras está cheio de mudanças. E eu tenho certeza que todas essas mudanças vai trazer muito clareza em cada fase da nossa vida, e também como ministério. Que eu creio que esta fase em que o Atalaias está passando, esse processo, essas mudanças, é um momento, sim, de muita gratidão, porque nós sabemos das mudanças, de tudo aquilo que o Atalaias enfrentou durante todo esse período de 9 anos, todos os processos. Isso já é um motivo de muita gratidão, de estar firmado na palavra até aqui, de não ter se desviado nem para a esquerda e nem para a direita, ter seguido o curso diante daquilo que o Senhor estabeleceu desde o princípio. E eu tenho certeza que o Senhor ele continua direcionando e guiando o Atalaias, e o Atalaias vai continuar fazendo aquilo que está ouvindo, aquilo que está recebendo do Pai. Porque assim diz o texto que o filho ele compartilha daquilo que o Pai está fazendo nesse tempo. E alguns textos falam, né, sobre mudanças. Eu queria trazer aqui um exemplo em Mateus capítulo 10. O Senhor, ele reúne os 12, chama os 12, e ele vai começar a dar uma ordem, né, algumas tarefas, digamos assim, para os discípulos, algumas direções. E essas direções aqui, ela vai trazer algumas mudanças na vida dos discípulos. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 5: E estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordem, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e não entrei em nenhuma cidade samaritana. Só esse texto aqui, para nós que já lemos as Escrituras, talvez pode trazer uma confusão, né? Porque o Senhor, ele mesmo, diz aqui para que os discípulos não vão até os gentios e não entrem numa cidade samaritana. Quando nós sabemos que após isso, em João 4, ele mesmo passa por Samaria, né? E muitas vezes isso pode, às vezes, até trazer uma confusão na nossa caminhada. Como que uma hora o Senhor pede para eu não fazer, agora Ele quer que eu faça? E essas mudanças, enquanto a gente não compreender o tempo delas, às vezes pode trazer uma confusão. Mas aqui nós entendemos que, como diz o texto em Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado. E nós sabemos que quando o Senhor trouxe essas instruções aqui, para os discípulos, ainda não era tempo de entrar em Samaria, mas em João 4 já era tempo de estar lá. Então, isso também, irmãos, eu creio que o Senhor ele permite nós sabermos esses tempos de fazer a cada coisa, a cada mudança. E isso nós começamos também a compreender as mudanças no Atalaias. E esse é um motivo de nós agradecermos ao Senhor, porque isso mostra que nós estamos caminhando de acordo com o que o Senhor tem estabelecido para cada tempo. Embora as mudanças às vezes pode parecer estranha. Por que que antes não podia fazer, agora não pode? Ou por que que antes não podia, agora pode? Por que que antes nós tínhamos que caminhar dessa forma, mas agora tem que caminhar dessa outra forma? E aí, o que que aconteceu? Será que a pastora Lucy mudou? O que que deu? Não é mesmo? Mas não, são instrução do Senhor, meus irmãos. As escrituras estão cheias de instruções e que o Senhor vai mudando de acordo com o que ele vai recebendo do Pai. E aí, após ele dar essas instruções, no versículo 9, ele vai dizer assim: Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem duas túnicas, nem calçados, nem bordões, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Mais adiante, ele vai trazer uma reflexão para os discípulos, em Lucas 22, tratando desse mesmo assunto, a partir do versículo 35, que ele diz assim: E ele disse-lhes:
quando eu vos enviei sem bolsa, alforje e calçados, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam, nada. Então ele disse, mas agora aquele que tem bolsa, tome como também seu alforje. E o que não tem espada, venda sua veste e compre uma. Irmãos, aqui é claro que nós podemos ver através do texto a mudança na direção e na ordem, na forma de caminhar com que o Senhor estabeleceu para os discípulos. Então, irmãos, o que eu creio aqui, baseado nesses dois textos, é que nós precisamos ser gratos pelas instruções que o Senhor tem dado. E precisamos ser gratos porque o Senhor tem permitido a gente saber dessas mudanças. Caso ao contrário, irmãos, nós faríamos como João Batista. Iríamos batizar até manifestar o Cristo. Após manifestar o Cristo, nós seguiríamos batizando. Ou seja, nós não podemos ficar caminhando da mesma forma quando Deus muda a direção e muda a ordenança para aquilo que nós devemos caminhar. Por isso que eu creio que esse tempo do Atalaias, de estar atento à voz do Senhor e atento àquilo que precisa ser feito nesse tempo, irmãos, é um motivo de nós estarmos alegres. E aí, quando nós vamos seguir o texto, quando ele volta em Mateus 26, não vou ler aqui para não se estender muito, você vai ver que vai ser aquela passagem onde que Judas vem, traz Jesus, né, com um beijo. Aí o discípulo de Jesus puxa da espada, fere um servo do sumo sacerdote, e naquele momento Jesus repreende o discípulo. Mas veja como que às vezes a gente acaba demorando para entender aquilo que Jesus está fazendo e falando. O Senhor não mandou os discípulos, agora, quem tinha algumas coisas pegar e quem não tinha espada comprar? O Senhor pediu para comprar espada. Aí quando eu vou usar da espada, o Senhor me repreende? Irmãos, na nossa caminhada, muitas vezes acontece isso, a gente às vezes acaba não compreendendo a ordem do Senhor. Agora, o porquê que o discípulo, ele acaba usando daquela espada? Porque naquele momento estava sendo para ele um momento de perda. Porque naquele momento, para ele, estava sendo retirado dele o mestre dele. E ele não queria. E para nós, pode parecer que reduzir os grupos e focar em alguns, para muitos pode ser momentos de perda. E não é essa a intenção de nós agora sairmos ferindo, não é? O que o Senhor está nos mostrando ali? Que embora ele pediu para que a provisão da espada estivesse junto, não é porque eu tenho a capacidade e a possibilidade que eu tenho que usar. Isso nos mostra que, nesse momento, o Senhor precisa de servos não, discípulos num nível de obediência muito maior. Porque o servo, portando uma espada, tendo a possibilidade de usar, ele não deveria ter usado. Porque quando ele usa aquela espada, aquilo ali tem um sentido espiritual. Porque, embora ele estivesse defendendo o mestre dele, ainda o servo do sumo sacerdote ainda era de Israel. Ainda é o povo da casa ferindo os da casa. Ainda é irmão contra irmão. E o Senhor veio para aquele povo também. Então, irmãos, esse momento é um momento do Atalaias em que vai exigir muito da obediência dos irmãos, da fidelidade dos irmãos com a palavra e da maturidade da forma com que o Senhor tem entregue para o Atalaias, da forma com que deve caminhar. Por isso, irmãos, que eu creio que nós precisamos ser gratos porque o Senhor permitiu com que o Atalaias andasse de acordo com o que o Senhor deseja que ele ande nesse momento, porque nós poderíamos continuar aqui, irmãos, passar anos e anos fazendo aquilo que já estamos fazendo. Por quê? Porque todo mundo já tem experiência em fazer o que estava fazendo. Mas a experiência que nós temos fala do que nós já passamos. Mas o Espírito fala do agora e do que está para acontecer. Então, a experiência que temos só vale se estiver alinhada com a vontade do Senhor. Caso ao contrário, eu vou viver de experiências de coisas passadas. Mas o Senhor pede para que a gente avance conforme Ele vai dando instrução. E eu creio, irmãos, que esse é o tempo do Atalaias, que está mudando de acordo com a direção do Senhor. Porque
O Atalaias passou todos esses anos, irmãos, em várias frentes, intercedendo pelas nações e, como diz a pastora Lucy, clamando ao Senhor para que o Senhor entregasse as nações como herança. Mas daí chega um momento que o Senhor diz assim: ok, eu te dou as nações por herança, levanta e ande. E aí nós vamos ficar deitados. Ele vai dizer assim: ok, eu te dou as nações por heranças, ide. Quem é que vai? Então, baseado nessa direção, nós passamos todo esse tempo orando. Agora chegou o tempo de tomar posse. Então, está mudando as estações, mudando a forma de caminhar, mudando a forma do que carregar para esta caminhada. E nós precisamos compreender e nos alegrarmos com isso. Então, a partir do momento que nós compreendermos, irmãos, essas mudanças, nós vamos ser gratos porque nós estamos fazendo parte de uma mudança do Senhor. E isso alegra o coração. E só para encerrar essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, quero trazer aqui um exemplo de um dos reis, né, mais citados nas Escrituras, aqui que a gente traz muitos textos, que é o rei Davi. Irmãos, o rei Davi, que ele tem dois exemplos claros das mudanças do Senhor e de como nós devemos nos portar nessas circunstâncias de mudança. O rei Davi, ele tinha experiência em matar urso e matar gigante. Mas quando chegou a vez de matar um rei, Saul, ele não usou da experiência dele em matar. Ele usou da experiência de que ouvir o Senhor e entender princípios. Então a experiência dele só valeu até que estivesse alinhado com a vontade do Senhor. E isso nós precisamos levar para a nossa caminhada. Outro exemplo que nós trazemos aqui para essa mudança da Atalaias, como nós falamos ali a respeito do discípulo do Senhor que puxou da espada, Davi, ele tinha todas as condições para construir o templo do Senhor. Ele era rei, era rico, ele tinha todas as possibilidades. Mas quando ele apresentou essa vontade para o Senhor disse assim: não, você não vai construir. Então, embora ele tivesse autoridade, porque ele era rei, embora ele tivesse condições financeiras, ele obedeceu ao Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que embora nós temos condições de manter os grupos abertos, nós temos condições de fazer o que nós queremos, mas nós não fazemos a nossa vontade. Porque matar o urso e o leão honrava o pai dele, quando ele protegia as ovelhas. Matar o gigante honrava a Deus. Agora, se ele mata Saul, ele ia honrar somente a si mesmo. Por isso, irmãos, que nós não podemos fazer aquilo que beneficia somente a nós mesmos, e sim ao que o Senhor tem nos ordenado. Quando nós compreendemos isso, irmãos, não tem como nós não ficarmos com o coração cheio de gratidão ao Senhor, porque Ele tem permitido a gente acertar o alvo, acertar o caminho e não andar errado, porque um pé fora da estrada do Senhor, irmãos, pode nos custar muito. Nós podemos ficar aí 40 anos rodando no deserto. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos seguir para frente ao alvo, ouvir ao Senhor e, como diz, né, aquela canção, passar pela prova dando glória a Deus. Porque essa é a vontade do Senhor, que a gente em todo o tempo nós damos glórias ao Senhor, glorifiquemos ao seu nome. Cremos, irmãos, que quem tem um propósito na terra é o Senhor. O Senhor tem um propósito na terra. Não somos nós que temos um propósito de vida, é Ele que tem. E Ele nos chama para esse propósito. Então, é eu que sou incluído no propósito de Deus e não eu que incluo Deus no meu propósito. E glória a Deus por isso. O Senhor tem derramado as riquezas eternas no nosso coração, tem permitido a gente conhecer essas mudanças nesses tempos, as estações, para que a gente possa acertar o alvo. E, irmãos, eu creio que isso aqui é um grande motivo de nós agradecermos o Senhor. Então, com coração grato, quero, não sei se pastora, quer que eu faça a ceia agora ou faço depois? Pode fazer agora. Uhum. Glória a Depois a Deus, Fábio vai orar. glória a Deus. Irmãos, quando nós observamos aqui a ceia do Senhor, se você tiver, pegue a ceia e observe bem esses elementos a qual o Senhor deixou estabelecido para nós.
Quando nós compreendemos isso, nós vamos ver também que a própria ceia, a própria aliança com o Senhor teve uma mudança ao longo do tempo. Em Êxodo, nós vamos ver que quando o Senhor, antes de uma grande mudança para o povo, que era a libertação do povo, o Senhor instituiu uma aliança com o povo, onde que a Bíblia fala que cada homem ia ter que provisionar um, um cordeiro sem defeito. Cada homem na sua casa ia ter que trazer esse cordeiro. E ali ia sacrificar, ia se alimentar, e nós sabemos que tinha que passar o sangue sobre, né, os umbrais, os marcos das portas. Para que quando o anjo do Senhor passasse, né, desse justamente esse nome, a Páscoa, o Pêssar, né, quando ele passasse por cima. Após isso, teria uma grande mudança na vida do povo, que era a libertação do povo. Só que quando chega na época de Jesus, Jesus ele vai instruir os discípulos da mesma forma, olha, vão e prepare a Páscoa. E o Senhor dá a instrução, vá até uma casa para nós comer essa Páscoa. E o Senhor dá a instrução, os discípulos vão e preparam, e quando eles estão celebrando a Páscoa, o Senhor ele pega o pão e ele parte o pão, e ele diz assim: esse agora é o meu corpo, que é partido por vós. O que que ele está dizendo? Está trazendo uma mudança ali, irmãos. Sabe o cordeiro que vocês matavam antes, sacrificavam? Eu sou o cordeiro. E essa agora é a minha carne. E nós vamos ver depois em João 6, ele apontando o pão como a carne dele. E, irmãos, quando nós observamos para a ceia, essa nova aliança, para nós é como se fosse o peça todas as vezes que nós ceiamos. Nós recebemos esse livramento em todas as vezes que nós ceiamos. Nós comemos, nos alimentamos daquele cordeiro. A diferença, irmãos, é que antes cada homem tinha que prover o seu cordeiro. Agora, nesta aliança que vem do alto, o Senhor diz assim: não, eu vou prover o cordeiro. Vocês não podem prover um cordeiro que vai alcançar algo eterno. Então, este pão, irmãos, aqui para nós muitas vezes pode parecer só um pão, só uma ceia, mas fala, irmãos, aqui de uma libertação. Na antiga aliança, irmãos, o Senhor, nessa Páscoa, ele vai dar uma instrução, ele vai dar um envio para, posteriormente, uma libertação de todo o povo. E aqui o Senhor não faz diferente nessa ceia. O Senhor ele vai trazer a instrução para os discípulos, vai trazer o envio dos discípulos e depois traz a libertação através dessa nova aliança para todas as nações. E hoje, todas as nações que nós vamos, nós celebramos a ceia porque nós nos alimentamos de Cristo. Então, irmãos, cada vez que eu ceio, meu coração se enche de gratidão ao Senhor, porque isso mostra para o mundo espiritual que nós nos alimentamos de Cristo e que nós fazemos parte dele. E eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento a nós orarmos e apresentar esse pão ao Senhor, apresentar o puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual agora não precisamos mais passar nas casas, mas sim no templo do Senhor, que somos nós, o templo do Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, partindo esse pão, representando aqui o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, a carne do nosso Senhor que foi partido por nós, como diz o texto. Nós somos gratos ao Senhor por todas as mudanças, todas as fases, a aliança que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, agora uma aliança eterna, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por este favor concedido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos participar do pão. Também apresentamos aqui o puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que um alto preço foi pago pelas nossas vidas, nós fomos comprados a preço de sangue. Nós agradecemos ao Senhor por esse preço pago por nós na cruz. Sabemos que não somos merecedores, mas isso fala sobre o Senhor e não sobre nós. Obrigado, Pai,
por essa misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecemos por esse favor em nome de Jesus. Amém? Podemos participar do cálice. Glória a Deus, irmãos. Glorifique ao Senhor, agradeça a Ele por você poder fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigada, pastor Rony. Para quem não sabe, né, eu penso que de repente vai assistir o vídeo posteriormente. Pastor Rony e pastora Fabiana estão hoje na nação do Camboja. Como o pastor Rony falou, nós estamos orando, pedindo há 9 anos nação por herança. Agora o senhor disse, tá bom, então agora vai. E assim, estávamos pedindo obreiros para a seara. Aí, ok, então vai você. Fábio estava pedindo, né? Pastora Fabiana estava pedindo, você disse, ok, então vai você com o seu marido. É assim mesmo, tudo é gerado pela oração. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Então, agora, eu coloquei aqui, não, eu coloquei, tá, a palavra pastor Rony. Agora, a nossa amada professora Rose vai representando Israel e os judeus, em gratidão ao Senhor. Pode abrir o microfone, Rose. A minha internet parece estar um pouquinho meia coisa. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vocês estão me ouvindo, né? Eu gostaria só de, nesse momento, ler 2 textos. Um texto diz em Salmo 103, 2, que ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então nós não podemos esquecer nenhuma das bênçãos desses 9 anos, né? Quanta coisa aconteceu. Eu lembro quando nós começamos lá no passado e tudo, e logo surgiu esse tripé, né, que são 3 pilares, que é conhecer, amar e orar. E nós começamos com Israel. Começamos com Israel e Israel continuará para sempre no coração, que eu creio, de todas vocês, em primeiro lugar no meu coração, no coração da Áurea, que estamos firmes ali, mas no coração de todas vocês. E é muito importante a gente lembrar sobre isso. E o segundo texto é esse: e tudo o que fizerem, seja em palavras, em ação, façam-no em nome de Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós não fazemos nada. As atalaias não foi Luci, foram todas nós que estávamos juntas em todos os grupos, estamos ali, né? E vamos continuar. Mas nesse momento eu vou estar orando, agradecendo por Israel e continuar. Só quero dizer para vocês uma coisa: nós continuamos, nós temos ainda uma torre de oração, é torre de oração em Tibérias. Eu coloquei que é em Tibérias, porque eu vou voltar para Tibérias e vou ter a casa ali em Tibérias, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Não minha, mas do Senhor. Então é uma oração, a torre de oração em Tibérias. Então quem não está nessa torre e quiser fazer parte, depois entra em contato para fazer parte com a torre, com a Áurea, com todos aí, para vocês fazerem parte dessa torre que nós oramos, tá? Nós estamos firmes orando. Eu gostaria, antes de orar por Israel, eu gostaria de ler esse texto, que foi até o texto que a Ana Xavier colocou lá na torre, né? E é muito interessante. Falando para Israel: quando a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi, e eu não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Nós sabemos que Israel está passando momentos difíceis. Aquela guerra aconteceu em Hamas, aconteceu todo esse momento. Está essa guerra no Irã. Hoje é um dia que vai decidir se Estados Unidos ataca diretamente o Irã às 8 horas dos Estados Unidos, ok? Vai ser essa resposta daí. Mas nós sabemos isso. Eu o escolhi. Deus escolheu Israel para que dele viesse o Salvador de todas as nações e para que no final Israel venha reconhecer que Yeshua HaMashiach é o Senhor e Salvador. Então nós vamos estar orando por Israel. E eu peço,
Que vocês continuem orando até que seja feita a vontade de Deus, até que Deus venha. Tantos judeus já voltaram, eles estiveram em todos os lugares, estão voltando para Israel, para o cumprimento da palavra de Deus. Deus amado, Deus maravilhoso, nós colocamos mais uma vez o teu filho primogênito Israel nas tuas mãos, Senhor. Tu amas Israel, nós sabemos que o povo de Israel tem andado tão longe de ti, tem te desobedecido, tem feito tantas coisas erradas durante toda a história, Pai, mas o Senhor continua amando e o Senhor ainda tem o propósito. No final, quando o tempo vier, no final de todos os tempos, o Senhor está trabalhando com Israel e vai continuar trabalhando no Israel. Mas proteja, Senhor, aquelas pessoas que vivem ali, civis, pessoas inocentes, pessoas tão inocentes. Também oramos, Pai amado, por Israel, colocando que a tua salvação venha ali dentro dele, que eles possam se arrepender, Senhor. Não só Israel, como também todos os judeus do mundo inteiro, e voltarem para ti, fazer a aliar, o retorno para a tua presença, porque confiando no Senhor e tendo a certeza que o Senhor tem um propósito para eles, para todas as nações, Senhor. E nós, como atalaias, como aquelas que são vigilantes, aquelas que estão olhando e vendo o que está acontecendo no mundo, para trazer uma palavra para aqueles que precisam. Que nós possamos, Senhor Deus, continuar a ser as atalaias que tu escolheste, porque a atalaia não é escolhida num dia e no outro deixa de ser atalaia. Não, Pai. Nós seremos atalaias da tua visão, mas olhando para essa nova época, esse novo tempo, Pai, olhando pelas nações e colocando agora neste momento o Camboja, Senhor, que é a primeira, é o primogênito das atalaias, a primeira nação que tu nos destes. E eu tenho certeza, Pai, que tu vai nos dar ainda muitas outras nações para continuar fazendo a tua obra. Beshem Yeshua Hamashia. Amém, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou pedir para abrir o microfone, nossa amada Genesi, da Casa de Gaio, e para que esteja também representando aqui os missionários. Shalom, Não, graças a Deus a representando os todos. É missionários. uma alegria estar aqui participando, é uma honra e meu coração está grato. Estou aqui com gratidão ao Senhor para poder orar, ter esse tempinho de oração e participar junto com vocês dessa reunião. Eu quero verbalizar, né, a minha gratidão à Lucy. Quero dizer que uma das razões de eu estar aqui é porque eu honro a vida dela, né? A Casa de Gaio se materializou por conta dela, né, pela visão dela, por ela ser essa mulher visionária e corajosa também, até mais que eu, que me empurrou a fazer o Ministério Casa de Gaia acontecer, né, que estava só no papel dentro de uma gaveta. Mas antes de eu orar também, eu quero deixar um versículo bíblico, sem me alongar muito, e esse versículo, inclusive a própria Lúcia já citou ele aqui, fragmentos dele, nessa reunião, e foi o mesmo versículo que o Senhor me deu para compartilhar para a Lucy há muitos anos atrás, eu acho que há mais de 15 anos atrás, quando ela era líder de um estudo bíblico na cidade onde nós morávamos. Ela era uma líder de 6, 8 mulheres, e um pouco antes eu saí em missão para o Paraguai. A Celinha está ali rindo. Talvez a Celinha até estava presente, porque eu saí e deixei a Celinha no meu lugar, né, junto com a Lucy. E eu deixei o Senhor me deu um versículo para compartilhar para a Lucy, que era Isaías 54, versículo 2 e 3. E quando eu li esse versículo para ela, ficou uma certeza muito forte no meu coração de uma convicção de que esse versículo se cumpriria na vida da Lucy. Eu vou ler. Isaías 54, 2, que fala: larga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
E me deu uma convicção tão grande no coração de que algo muito grande ia acontecer através da vida da Lúcia, mas eu não tinha nem ideia do que seria. No máximo que a minha mente conseguiu imaginar seria um enorme grupo de estudo bíblico na cidade de Criciúma. Mas o Senhor, como é um Deus que nos surpreende, ele fez muito mais do que isso, né? Ele fez É. esse ministério acontecer e Uhum. ela alargou de uma forma sobrenatural as tendas dela mesmo, né? Com todas essas atalaias, com todos esses grupos e tudo o que aconteceu durante esses 9 anos. Congelou, gente? Não, Não? para mim não. O G tá falando, né? Congelou. Eu tô escutando Congelou agora. pra, Ah, congelou pra mim aqui. a G, né? Sim. Congelou a G. Mas vai Pra voltar. mim, a G caiu, é. Vai voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Ore, mano. Senhor, mantenha de pé essa conexão, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interessante, estou vendo aqui. Jair 54, 2 e 3. Alargue o lugar da sua tenda, me estenda bem as cortinas de sua tenda, não o pés. Aí eu escrevi aqui, Deus está me esticando. Foi um período difícil. Aí, Foi, Bem mas eu esticada. bem esticada. foi. Eu escrevi aqui, pois você. Genesi para mim, ó, tá aqui. Tá aqui, Genesi para mim. Olha que Uau, lindo, né? Eu uau. escrevo na Bíblia. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Ah, tá. Aí, a Novo Tempo, dia 24 de junho de 2024, a Fábio, né, pastora Fabiana, passou para mim. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude, não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Mas ela passou até essa parte aqui, que era para não ter medo, né, gente? Quando o Senhor fala que não é para ter medo, porque é claro, né, que a Deus dá uma visão dessa. Ainda mais para quem teve síndrome do pânico, né, Celinha? Sim. E depois passou por um câncer, né, Lucy? As promessas Quando vieram, nós. mas teve um preço, né? A Célia, para quem não conhece, a Celinha, eu, a Celinha G, nós tínhamos um grupo de mulheres lá em Criciúma, e Deus ali nos trabalhou bastante na cura, né? Cura da. Trabalhando em nós, em cura de alma, e a gente também começou a entender. Isaías 61. Ali ele deu, eu entendi que aquela fase era de Isaías 61. Porque quando o Senhor me chamou, que foi lendo a Bíblia no quarto da minha mãe em Blumenau, foi sem placa de igreja. Então, depois ele já deu entendimento. O ministério vai ser sem placa de igreja, de reino. Daí que eu entendi a palavra, era reino. O que quer ser placa de igreja? Visão de reino. Você não tá em placa nenhuma, não vou deixar. Você vai somar. E é isso que a gente faz, a gente vai somar, somando os esforços, né? E daí veio Isaías 61, eu recebia direto, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para libertar os cativos. Aí lá, quando já estava na luta contra o câncer de mama, glória a Deus, já está 12 anos cancer free, aí o Senhor deu Isaías 62, lá. E eu não tinha entendimento, que era o chamado da atalaia de Israel. Em teus muros colocarei uma sentinela que não vai se calar. E eu pensava, então é intercessão, mas eu não sabia que era intercessão por Israel. Que coisa linda. Aí o Senhor vai montando e vai trazendo. Por isso é bom a gente anotar no caderno, que o Senhor fala primeiro com a gente, mas ele usa uma pessoa para dar a palavra, para confirmar. E aí, quando vem a visão, agora chegou o momento, o Senhor começa a trazer o quebra-cabeça. Pá, 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 lembra daquela palavra? Lembra dessa? E hoje a G está trazendo a palavra para confirmar, justamente isso aqui, ó. Por que que a gente está trazendo a palavra? Que eu já não lembrava dessa palavra, mas está escrito aqui, Gênesis 1. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Então, a gente está trazendo essa palavra que o Senhor está falando aqui comigo e com vocês, de que nós não vamos, ele não vai deixar a gente ser humilhada. Ele vai cumprir e o nome dele vai ser honrado e nós também não vamos ficar assim com essa
constrangidas. Vocês entenderam? Que lindo, né? Thank you, Jesus. Praise the Lord. A G conseguiu voltar? Sim, pastora, sim. Ah, então, G. Olha, G, já saiu aqui uma pregação. Tá bom demais. Ainda bem que a gente é um corpo, uma pega, outra termina, outra. Aham. Mas Que amém. lindo. Quero fazer uma Tá gratidão bom, querido. Vamos orar. tua vida, pela vida de todas as intercessoras que passaram pelo Atalaias, pela vida de cada. Oh, congelou de novo. Ela vai ter que fechar a câmera. Travou, acho que ela vai ter que Fechar a fechar. Tá câmera. pesado. G, tá ouvindo? Para quem não conhece o Casa de Gaia, o ministério, é o cuidado integral de missionários. Então, também, se quiserem se engajar, falem comigo, que aí eu encaminho, explico mais sobre o que é o Casa de Gaio. Amém? Aí, para entrar no grupo, para orar pelos missionários, para atendê-los também, plataformas de Zoom para apoiá-los, levantar às vezes recursos. Não é esse o chamado o Casa de Gaio não tem dessa questão, é mais cuidado mesmo. Soldado ferido precisa ser tratado, cuidado, então esse todo é o trabalho do Ministério Casa de Gaio. Pastor Nivaldo, Pastor Nivaldo está conosco desde o início. Uau, 9 anos, Pastor Nivaldo. Graças a Foi o Deus, hein? primeiro, graças a Deus, foi o primeiro missionário que entrou. E ali o senhor começou a mostrar lugares. O senhor disse: Eu vou te apresentar povos que tu nunca conhecesse. Lembra da visão que o senhor me deu? Aí veio o pastor Nivaldo. Fulano, e fulano, e fulano, e só sabia fulano. Aí povos fulanes. Aí começamos a orar pelos fulanes. Burkina Faso. Nem sabia onde era Burkina Faso. E como nós já. Aí o pastor Nivaldo já veio para cá, quanta coisa nós já vivemos, né? Eu chamo o pastor Nivaldo de meu amigo agora já. Pode falar, meu querido amigo. Irmão. Shalom para todos vocês e salam aleikum em árabe, né? É um privilégio poder estar. Eu quero concordar. Eu acho que a irmã que falou que uma vez atalaia para sempre. Quem é atalaia é aquele que sempre está avisando. Então, uma vez atalaia, não importa o grupo que esteja. Se foi atalaia, continua sendo atalaia para sempre. O desejo do meu coração é que as atalaias todas que fizeram parte dos grupos possam continuar sendo atalaias, levando as orações a que precisa. Eu quero só compartilhar rapidamente uma história, antes de orar por 2 minutinhos, a história do jumento que carregou Jesus. Às vezes, talvez servirá muito para vocês que estão aqui, para os missionários também nos campos e para pastores. Entendam bem essa ilustração desta parábola. Imagina que Jesus pegou um jumentinho que era desconhecido e mandou trazê-lo, e ele montou no jumento. E de repente, esse jumento começou a receber todas as honrarias. Ele andou por cima de roupas, de folhas, e o jumentinho sentia assim tão feliz, né? Parecendo que a honra era para ele. Tudo aquilo que estava ali, ele recebendo, ele olhava: eu sou um jumento diferente. Nenhum jumento foi tão honrado quanto a mim. E ele então recebia aquelas honrarias, todas aquelas coisas, jogavam palma, as pessoas aplaudiam, e ele imaginava que ele fosse o centro das atenções. Às vezes, nós, como esse jumento, nós pensamos que somos o centro da atenção. Mas toda aquela festa não era para o jumento, é para quem estava em cima do jumento. E nós só somos alguma coisa quando estamos em Cristo. Quando não estamos em Cristo, nós não somos nada. Terminou a passeata em Jerusalém, o jumento voltou a ser um jumento, apenas um jumento esquecido por todos. E Jesus continuou sendo glorificado e até hoje. Então toda a honra, toda a glória, ela só pode ser dada
a Jesus. Por mais que o missionário faça, por mais que o pastor faça, por mais que as atalaias fizeram, toda a glória seja dada somente a Jesus. Nós só somos alguma coisa quando estamos em Jesus. Quando estamos fora de Jesus, nós simplesmente somos apenas alguém jogado ao vento. Então, pense bem nessa ilustração de Jesus montado no jumento, e a glória era para Jesus. Há muitas pessoas pensando que a glória é para você. A glória não é para você. A glória não é para mim. A glória é para Jesus. Esses anos todos da Atalaia, vocês fizeram coisas extraordinárias, orações, foram desafios tremendos, mas tudo isso, a glória foi totalmente canalizada para Deus. Nenhuma glória para nós, nenhuma glória para Nivaldo, nenhuma glória para ninguém, porque só Ele merece a glória, o louvor e a adoração. Nós, como gratidão, nós honramos aquelas pessoas que têm orado pelos missionários nos tempos. Pessoas que têm pago um preço, as atalaias, e não apenas as atalaias, também as suas famílias, esposo, esposa e filhos, que têm se posicionado e orado. Nesse contexto, orar, que é a minha função, por todos os missionários, esparramada pelos 5 continentes, o africano, o americano, o europeu, o asiático, a Oceania e também o continente da Antártica. E o desejo do meu coração, irmã Lucy, é que nós tenhamos entendimento das coisas, muito entendimento dos tempos que nós estamos vivendo. Às vezes, Deus nos coloca no lugar e nós achamos que aquele lugar não é o lugar onde nós deveríamos estar. Precisamos ter entendimento da onde Deus, de fato, quer que nós estejamos. Entendimentos proféticos. Não interpretar profecias para o nosso bem e prazer, mas olhar o que a Bíblia está dizendo e nos orientando. Que Deus possa abençoar cada atalaia neste dia. Os grupos estão fechados, mas as atalaias continuam sendo atalaias, louvando e glorificando ao nosso Deus. Quero orar então por todos os missionários do campo, dizendo a vocês uma notícia que acabou de acontecer. Foi adiado para mais 2 semanas as coisas do Trump. Mais 2 semanas, de mais 2 semanas, mais semanas e mais semanas, e nós não sabemos aonde isso vai parar. Mas que todos nós estejamos nossos olhos atentos e rogando por todas as nações que estão passando por situações como esta. Vamos orar pelos missionários nesta hora. E não apenas orar, pedir a Deus que envie mais trabalhadores para a seara. Senhor nosso Deus, estamos gratos pelo grupo Atalaia, Senhor nosso Deus, que tem orado, que tem buscado a tua face e intercedido pelas nações. Esses 9 anos, elas foram, Senhor, de uma importância extraordinária e continuarão sendo importante no reino de Deus. Quero apresentar a vida dos missionários que estão nos campos. Pedir ao Senhor que venha guardá-los e protegê-los, suas famílias, suas vidas e os seus ministérios. Tira toda a arrogância, o orgulho, a presunção. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Não há nenhuma capacidade em nós. É o Senhor que nos capacita, Deus. Eu quero ser um jumento, mas não um jumento que recebe glória. Eu quero ser um jumento que glorifique a Jesus. Glorifique somente a Jesus e que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Pedimos também que envie trabalhadores para a seara. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Dá agora ao grupo da Atalaia que está ficando, esse grupo de irmãs, a visão para enviar pessoas para o campo. Visão em primeiro lugar, dá trabalhadores em primeiro lugar, dá recursos, Senhor, e a confirmação para que os campos dos povos não alcançados sejam através de missionários alcançados para a glória do seu nome. Senhor, não queremos roubar em nenhum instante a tua glória. Nessa reunião aqui, a glória e a honra seja dada ao Senhor, e a nossa gratidão a todas as atalaias e as famílias dos missionários que estão em campo, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Eu oro agradecido por cada uma das atalaias, cada um dos missionários e suas famílias, e rogo pedindo mais trabalhadores, em nome de Jesus. Deus abençoe a atalaias do Senhor Jesus, vocês.
Eu conheço só esse grupo, na verdade, né? Conheço só vocês que estão aqui. Conheço mais nenhuma outra Atalaia, não sei quem estão aí. Então, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos estar com a Amém. Lucia agora dia 21, e essa é também a última vez que eu venho à América. Eu também não voltarei mais à América. Deus abençoe. Amém, amém, pastor Nivaldo. Poxa, essa notícia aí eu não gostei, mas tudo bem, seja feita É, a vontade do Senhor, né? Amém, exatamente. amém, seja feita, é isso que acabamos de falar, né? Então, ouvir a palavra do Senhor, é Ele que dirige nossas vidas, né? Aleluias. Glória a Deus, obrigada, obrigada. Então, pastor Nivaldo, hoje, quando nós começamos, eu lembro, ele está no Egito, Sudão do Sul e Burkina Faso. Estava 3 nações. Hoje também Indonésia, Camboja, a missão da Fabiana e o Rony, justamente o pastor Nivaldo abriu o caminho lá para eles estarem hoje lá, junto com a missionária amada Eliana, né? E é Gana, assim, Eliana, né? Assim, Gana também. Gana. Gana, Nepal, faltou alguma? São 7, né? 7. Gana, Nepal, foram essas. E então, assim, um vai, um planta, outro rega, e o Espírito Santo faz Exatamente. crescer, e a honra e a glória não é do Só pastor ele. Nivaldo, nem da Eliana, nem da Fábio, nem Ninguém. do Rony, nem da Paulo, nem de Paulo, é do Senhor Jesus, toda a honra, Louvado toda a seja glória. Deus. Mas estão abrindo caminho, né? Pastor Nivaldo É, foi, agora já está preparando os Timóteos, né? Glória a Deus por isso. Tempo de preparar Timóteos agora também. Eu tenho essa palavra também a gente tem recebido. Agora aleluia. a nossa amada Genice voltou. Sim, estou aqui, Lúcia. Vou ficar com a câmera. Isso, querida. Pode orar, minha amada? Amém, querido Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, por esses 9 anos. Aleluia. Queremos te dar graça, Senhor, pela vida da Lúcia, Senhor, que conduziu esse Amém, Deus. ministério. Queremos te dar graça, Senhor, por todas as intercessoras que o Senhor levantou, muitas, Senhor, que descobriram, Senhor, o ministério de intercessão através do Atalaias. Eu te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, através Amém, Jesus. vida, Senhor, nesse tempo, nesses 9 anos, e quero te dar graças também, Senhor, por isso, essa nova estação, esse novo tempo que está vindo, que está chegando, Senhor, e orar, Senhor, e abençoar em teu nome, Jesus Cristo, a vida, continuar abençoando a vida da Lucy, a vida, Senhor, da Fábio, do Rony, que já estão lá no Camboja, Senhor, que já foram enviados. Muito obrigada, Senhor, por essa nova estação. Muito obrigada por o Senhor dirigir, Senhor, conduzir a Lúcia, Senhor, para esse novo tempo, tempo de avançar, tempo, Senhor, de materializar aquilo que oramos, Senhor, por tanto tempo. E nós queremos, Senhor, em teu nome abençoar, Pai, esse novo tempo. Abençoar a vida, Senhor, de cada missionário, abençoar a vida, Senhor, de cada um que será enviado, que já foi enviado, Senhor, e que estarão, Senhor, plantando, Senhor, as sementes nas nações, através, Senhor, desse novo formato do Atalaias, Pai. Que Amém, em Jesus. nome de Jesus, Senhor, eles possam somar, Senhor, com outros missionários, que eles possam, Senhor, abençoar as nações, Senhor, assim como o teu versículo de Isaías 54, no verso 3, diz, Senhor, que haveria um tempo que a posteridade possuiria as nações e faria. Congelou de novo, né? Sim, meu Deus, eu concordo com essa oração da tua amada filha Genice, Senhor. O Senhor tem alargado as nossas fronteiras. Seus descendentes, levantem as mãos, queridos, recebam. Atalaias que estão aqui que vão ouvir depois. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos chamar agora, então, a querida Fabiana, né? É, agora sou Pastora eu. missionária Fabiana, Sou amiga, eu. conselheira, Glória a Deus. Antes de orar, e está brevemente, eu tenho fervendo no Camboja, 43, né? 43 graus, sensação térmica.
Antes de orar, eu serei breve. Eu quero expressar minha profunda gratidão. Tenho certeza que não falo só por mim, mas pelo meu marido também, o Rony. Uhum. Agradecer profundamente a sua vida, pastora Lucy, a pastora Obrigada. Conce, profundamente, a Lívia, que estão segurando nossos braços. Toda semana nós temos reunião, nós derramamos o nosso coração. Você sabe que coração tem um monte de lixo, né? Então, elas estão ouvindo os nossos lixos e têm nos ajudado a sair esse lixo de dentro de nós e nos enxergar e nos ver como somos e tem nos ajudado a prosseguir. Glória a Deus. Quero agradecer também por ter participado desse movimento lindo do Atalaias. Foi um desejo do meu coração sem eu mesmo saber o que significava Atalaias. Mas foi tremendo, eu aprendi tanto e quero continuar aprendendo muito mais, porque tem muito espaço ainda dentro de mim para aprender. E eu quero aprender e quero fazer conforme o Senhor deseja para a minha vida. Eu não sou uma pessoa fácil, gente. Vocês sabem disso. Mas a decisão que eu tomei quando Jesus estendeu a mão para mim foi: eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Não sou assim. Eu sou aquela que o Senhor Jesus determinou que eu seja. Amém? Amém. E eu sou Amém. grata a cada uma de vocês Glória a aqui, Deus. todos aqueles que vão ouvir também, porque nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Aleluia, glória a Deus. Amém. E eu quero trazer um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18. Tem sido um versículo do meu coração nos últimos meses, e eu quero expressar toda a minha gratidão ao Eterno por abrir os meus olhos para ver todos os detalhes que Ele tem conduzido a nossa vida. Amém? Diz assim, ó, nessa versão que eu tenho. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tem uma outra versão que também diz assim, ó: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Por favor, se unam a mim essa oração, em gratidão ao Eterno. Pai de amor e de graça, de bondade e de misericórdia, Pai de sabedoria, o Senhor é a própria sabedoria, Pai de entendimento, Pai que aponta o caminho, que nos guia. Eu quero te louvar e te agradecer, Criador, Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo. O Senhor é tudo o que precisamos no momento em que precisamos. Não somos nada sem o Senhor. Obrigada, Senhor, por nos conduzir, por pegar a nossa mão e nos conduzir, Senhor, porque do contrário, nós faríamos totalmente diferente das tuas instruções. Neste momento eu peço perdão, Pai, pelos pecados, iniquidades e transgressões cometidos por mim, Senhor. Pelos pecados que tenho cometido reiteradas vezes, pela concupiscência do meu coração e pelas raízes terríveis e abomináveis que ainda tem dentro de mim. Por favor, me livra de mim mesma, Senhor. Peço que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, purifique integralmente o meu ser, Pai. E nesse dia, Pai, eu quero render graças a Ti por tudo, como diz o versículo, o texto, todas as coisas, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor, gentilmente e amorosamente, também permite que eu aprenda com as decisões erradas que eu tomo, sem ouvi-lo, sem atendê-lo prontamente, Pai. E isso tudo é amor pela minha vida, e não só pela minha vida, mas pela vida dos teus amados filhos, Pai. Quero te agradecer pelo Atalaias, quero te agradecer, Senhor, pela pastora Luz, pastora Conce, Pai, que estão à frente. Quero agradecer, Senhor, pela Lívia, Pai, que tem ouvido as nossas mazelas também, Senhor. Quero agradecer especificamente a cada Atalaia que aqui está presencialmente nessa reunião. O meu muito, muito obrigada por tudo e por tanto. Quero também agradecer a todas que irão assistir essa reunião e que esse sentimento de gratidão encharque todo o nosso ser.
todo o nosso ser, que esse sentimento e essa decisão de gratidão não apenas nos encharque, mas encharque todos da nossa família e descendência e todos aqueles que estão próximos a nós. Nós somos os teus filhos, Pai, e nós nos alegramos continuamente, porque sabemos que o Senhor já escreveu a última linha sobre cada um de nós. Louvado, engrandecido seja o teu nome eterno. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Obrigada por ter enviado Jesus Cristo. Obrigada por ter enviado o Espírito Santo. Aleluia. Eu te rendo graças e expresso a minha gratidão. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, amém. Uhul, glória a Deus. Agora eu vou passar representando as coordenadoras desse ministério, né? Nós estávamos com os 42 grupos, gente. Começou com aí foi multiplicando, multiplicando. Ah, era para orar por Israel e pelos povos. Ah, mas o Brasil, Brasil, Brasil. Então vamos Atalaia Brasil. Ah, mas meu pai está doente, vamos Atalaia Saúde. E foi. Glória a Deus. Então, querida Lívia, amada Lívia, pode abrir aí o microfone e orar em gratidão a Deus pelas coordenadoras, que já algumas já saíram, outras estão juntas, que estarão agora, né? O caminho delas agora, elas vão Amém, permanecer na torre de vigília. amém. Shalom, shalom, Igreja de Cristo amada. Eu, antes de orar, como a pastora Lúcia pediu, também quero agradecer a Deus por essa mudança de rota na minha vida. E o Espírito Santo interviu, e ele tem sempre razão. E eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor Jesus, pastora Conce, pastora Lúcia, Fábio, pastor Rony, pastora Fábio, são muito preciosos. Agradeço a Deus por todos. Rosivita, querida, que nos ensinou a conhecer, amar e orar. Para a eternidade levaremos esse aprendizado. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida. Você é muito amada, querida. Muito amada, viu? Bom, a palavra que não saiu da minha mente desde que a pastora Lúcia pediu esses 5 minutinhos de oração é João 14, verso 17, para as coordenadoras que assumiram o seu posto, o seu encargo, o seu turno, e temos certeza que muitas levarão a semente da intercessão. É algo que o Espírito do Senhor marcou cada uma de nós, né? Então diz João 14, as palavras do nosso amado Jesus. João 14, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Um pouquinho mais adiante, 26, o Senhor volta a falar do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A mensagem clara que o Senhor trouxe ao meu espírito para deixar aqui, nas palavras dele, é que você continue a honrar o Espírito Santo. Continue a ouvi-lo, obedecê-lo e corresponder a ele. Ele é Deus e ele é o presente que Cristo enviou para a sua igreja.
Não existe igreja sem o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: Eu preciso ir e enviarei o outro Consolador. Dependa do Espírito Santo. Não se estribe no seu próprio entendimento, não se estribe no entendimento de homens e mulheres que você possa considerar sábios, porque nós estamos em tempo de profundo engano e operação do erro. Essa palavra é uma palavra de oração baseada na palavra do Senhor Jesus, mas é um alerta. Não é para você temer, mas é para você honrar o Espírito Santo. E o Senhor disse que Ele é o Espírito da verdade. Sobre a verdade, só Ele pode ensinar e nos conduzir. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada coordenadora que tomou o bastão e se posicionou na muralha como uma atalaia, como um atalaia, e que ouviu o teu espírito, correspondeu, obedeceu. Ah, Senhor, só tu pode, Senhor dos exércitos, aleluia, só tu podes honrar, prover, suster, capacitar e enviar estes e estas atalaias que se posicionaram na brecha, no muro das nações. Obrigada, Senhor, que tu ainda neste tempo possa conversar com estas vidas, mulheres, homens, e direcionar a sua vontade, Espírito Santo, para cada uma. Eu te agradeço, porque o Senhor é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Vem um hino da harpa no meu espírito, um trechinho só que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, espírito, alma e corpo, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. O Espírito Santo sempre vai nos levar a deixar tudo no altar. Que assim seja, Espírito Santo, como o pastor Nivaldo nos ensinou e nos lembrou. Não há honra nem glória para nós, mas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é muito interessante porque o Espírito Santo, sendo Deus, não toma glória para ele, mas aponta para o Pai e para o Filho. Que lição de humildade, que lição de mansidão, que lição de dependência. Então, coordenadora querida, prossiga firme no Senhor, em Cristo, como nosso amado irmão, pastor Nivaldo, disse. E em Cristo é obedecer o seu Santo Espírito, porque Ele é o Espírito da verdade. Deus te abençoe, Deus te guarde e muito obrigada pelo seu serviço ao reino de Deus, pela sua intercessão. Você sabe que o Senhor recebeu o seu trabalho. Um beijo, Deus abençoe. Foi uma honra conhecer, ainda que por essa telinha, tantas vidas preciosas que o Senhor tem usado na terra. Um beijo, Deus abençoe. Shalom. Amém, shalom, que lindo, Lívia. Glória a Deus. Amém. Gratidão por cada coordenadora. Gratidão a Deus em primeiro lugar. Gratidão pela vida da professora Rose Vita, que veio me convidar para ir para Israel. Gratidão por cada conexão, por cada missionário. Gratidão por tudo.
E lá em Israel, o Senhor me conectou com a amada pastora Conceição, que vai agora fazer a nossa oração final, porque nós estamos juntas. O Senhor conectou nós duas para estar na frente de missionário, desse ministério. A Conceição quase não aparece, mas nós estamos juntas e o Senhor nos conectou lá. Muitos já sabem, ela pediu ajuda para comprar uma banana lá em Israel, lá no Yadernit. O pessoal sendo batizado, lá se preparando, né, para descer as águas, e aí assim foi. E agora o pastor Ivaldo me mostra um terreno que adquiriu a porta aberta lá no Camboja. Quando eu vi, tinha banana. Tem um pé de banana. Eu falei, é isso mesmo. Olha aí, o senhor nos dando ali a terra por herança com bananas. Glória a Deus. A Conceição abre o microfone, querida, pode falar e orar a bênção para finalizar, por favor. Amém. Que a graça de Deus, né, esteja conosco. E tudo isso, de fato, começou há 12 anos atrás, quando eu conheci a Rosivita, na estação rodoviária do Rio de Janeiro. Duas estranhas fomos em morar ali e ali começou, né? Amém. O amor e a paz de Deus, o amor, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. E que o amor de Deus, que a paz, que excede todo entendimento, que o eterno Deus, no nome de Jesus, permaneça conosco para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Pode abrir o microfone, vamos dar um glória a Deus, obrigado, Jesus, em inglês agora. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Aleluia. Lord. Todarabalael. Todarabat. Muito obrigada a Deus. Obrigada, aleluia, obrigada, Jesus. Gente, oração aqui, vamos bater uma Glória a foto, Deus. todo mundo sorrindo. Vamos bater uma foto para a gente guardar, ter uma memória, colecionando memórias. Digam shalom! Shalom. Deus abençoe para Amém, vocês. glória a Uma boa Deus. noite para todos. Bom dia, Camboja! Bom dia. Shalom, shalom. Shalom!